O vereador vai. Ele vai. Então, quero cumprimentar a dona Beatriz, doutor Frederico, doutor Wilson, doutor Pablo. Quero cumprimentar também o seu Francisco, avô do Luan, e também Clodoaldo, tio do Luan. Então, temos a palavra pelo vereador Lucas. Boa noite a todos. Quero cumprimentar primeiro o seu Francisco e também o Clodoaldo, o avô e o tio do Luan, que motivaram essa reunião hoje. Cumprimentar os senhores, em nome do Dr. Frederico, todos que compõem a mesa, e dizer que nós entendemos a função do hospital infantil, que reconhecemos o valor que o Hospital Infantil Seara do Bem tem no contexto de atendimento de saúde na nossa cidade, prestando há muitos anos um serviço que é irretocável e que é um hospital filantrópico, cujo presidente está aqui hoje, e que presta um serviço para o Sistema Único de Saúde, cujo contratante é a Prefeitura de Lages, que é a gestora plena dos recursos da saúde, aqui então representada pela Beatriz, diretora do pronto atendimento. Também sabemos, e hoje eu tive conversando com o avô e o tio, que o pronto atendimento infantil está lá numa parceria e numa boa vontade do próprio hospital de ajudar a prefeitura nesse sentido, que não teria condições de atender as crianças no pronto atendimento Tito Bianchini, e que inclusive até o final do ano o atendimento de casos clínicos de urgência passarão a ocorrer dentro da unidade de pronto atendimento, a UPA, ficando o hospital infantil apenas como hoje nós temos o Nossa Senhora dos Prazeres, atendendo as suas especialidades, como traumatologia, por exemplo. Dito isso, é necessário que a gente hoje reflita e tente dar alguma posição, alguma esperança para o seu Francisco e também para o Clodoaldo, que aqui representam uma família enlutada pela perca precoce de um adolescente de 13 anos. O Luan, morador do bairro Getal, presidente, ele estava jogando futebol quando fraturou ou sentiu o joelho, né, conforme foi contado hoje pelo tio e pelo avô, que estiveram no meu gabinete. Chegou em casa reclamando de dor no joelho, a família levou para o pronto atendimento infantil, lá no Hospital Seara do Bem, e o Luan foi devolvido, foi mandado para casa, receitaram alguns medicamentos, e o Luan foi para casa. O Luan, dia após dia, passaram-se 2, 3 dias, começou a piorar a situação dele. E a família viu que a coisa estava ficando crítica. Tornaram a levá-lo no hospital infantil. Mais uma vez, medicado, disseram que eram reações do medicamento, e que ele teria que aguardar isso, dizendo no sábado, presidente, que ele teria que aguardar o médico ortopedista, que só teria na quarta-feira. De sábado para quarta-feira ele teria que aguardar. O problema é que passou o final de semana, segunda, terça-feira, o Luan, a situação da saúde dele se agravou muito e a família não podia mais esperar a quarta-feira chegar para levá-lo ao hospital, conforme tinha sido agendada a consulta com o especialista. E levaram ele para o hospital. Mas aí já era tarde. O Luan foi então, removeram ele para outro hospital, fez ressonância magnética e já estava com infecção generalizada, chegou a passar por um procedimento cirúrgico, foi para a UTI, mas acabou morrendo justamente no dia em que ele teria que ir no hospital fazer a consulta com o especialista.
essa situação, e aí o tio e o avô estão aqui representando uma família que não quer vingança com o hospital. E uma coisa muito bonita que o Clodoaldo hoje disse, juntamente com o seu Francisco, e os dois estavam bastante emocionados, contando essa história, é que eles são contribuidores na conta de luz com o Hospital Infantil Seara do Bem. Então nós estamos falando aqui de contribuidores que só contribuem porque acreditam no Hospital Infantil Seara do Bem. E eles me disseram: Lucas, a gente não quer vingança, a gente quer que essa situação não se repita. Que uma criança que chega lá não seja mandada para casa porque é barda, ou de dizer que daqui uma semana vai ter o médico especialista para olhar o joelho, e aí quando acontecer isso já é tarde demais. Nós não queremos é que outras vidas de outros Luans de 13 anos, que tinha muitos sonhos, como por exemplo ser jogador de futebol, sejam interrompidas por situações como essa. E aí, essa situação do Luan acentua problemas que nos chegam diariamente em relação ao pronto atendimento infantil. As reclamações são muitas. E eu falo para vocês aqui, com a maior sinceridade que nós temos, que nós, vereadores, somos o para-choque disso tudo. Nos chegam as situações. Chega para o vereador Bruno, para o vereador Jean, chega para o vereador Amarildo, para o vereador Luiz, as reclamações. Levei meu filho lá, mal medicaram e devolveram para casa. Nós estamos falando de condutas médicas. Depois que entra para dentro do hospital, para o atendimento, o internamento e cirurgias, todo mundo fala bem. O problema está naquela porta de entrada. Essa tem sido a reclamação mais acentuada e que trouxe a gravidade de nós termos que trazer hoje o caso do Luan. Que, numa mesma semana, nós temos o caso daquela adolescente que passou pelo pronto atendimento Tito Bianchini e que acabou falecendo ontem, também numa situação que, inclusive, já está sendo apurada pela CPI. Mas como a CPI versa exclusivamente sobre o pronto atendimento Tito Bianchini, nós não podíamos incluir esse caso. Mas fizemos questão de trazê-los aqui, os responsáveis técnicos do hospital, a representante da prefeitura, que é a responsável pelos médicos que atendem, né, quem é o patrão, né, que cede os médicos para o hospital infantil, que possam dizer ao avô e ao tio o que pode ser feito para melhorar. Porque ao dizer para eles que estão aqui hoje nesse plenário, vocês estão dizendo para uma população toda de uma cidade que espera que algo seja feito para que o atendimento seja melhorado e para que casos como este do Luan não se repitam. Não se repitam. Esse é o nosso desejo, que no mínimo essa situação seja apurada pelo hospital e pela Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Temos alguma pergunta de algum vereador? Se algum vereador quiser fazer o pronunciamento, fique à vontade. Não, pode. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, aos que estão no plenário. Senhor presidente, eu vim a essa tribuna aqui para cumprimentar a Beatriz pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade. Da mesma forma, o doutor Frederico, doutor Wilson, meu amigo de idos, tempos de longa data, mas mais ainda para agradecer a presença do doutor Pablo e sua esposa Cris, que aqui não está, porque eu lhe conheci desde criança, desde sua infância, se formou em medicina e nós tivemos a graça deste casal estar aqui em Lages. Então, muito obrigado por estar aqui e prestando relevantes serviços. E, logicamente, nós queremos ouvir, né, vereador Lucas, agora suas colocações, mas eu vim aqui, senhor presidente, porque eu conheço esse pessoal e especialmente este moço que eu vi nascer e crescer. Muito obrigado. Obrigado, vereador Ismarim.
Como o vereador Lucas colocou, doutores, todos os dias reclamação até que se entre para dentro do hospital. Pessoas que vieram aqui e ficaram das 7 da manhã às 2 horas da tarde esperando o seu atendimento. Isso não foi uma nem duas. Como a gente tem o pessoal da saúde, a gente pediu para eles tomassem providência, algumas informações. Como diz o Lucas, depois que entrou para dentro, a gente sabe que o atendimento é esforçado, o esforço de vocês para que as pessoas saiam bem de lá. O Luan estudava no colégio onde a esposa da aula, Rita, e foi muito triste o que aconteceu. E a gente quer ouvir, então, os esclarecimentos de vocês pelo pedido do vereador Lucas. Podemos começar para o doutor Pablo, vocês terem alguma... Doutor Federico? Doutor Federico? Quer falar? Não tinha, eu perguntei, mas não... Então faz o seguinte, então pode utilizar o Bruno primeiro, depois o Jair, depois o vereador Chagas. Boa noite, agradecer a presença aí de todos, as autoridades do dia de hoje por esses esclarecimentos. Queria só falar que todo mundo fica solidário com a família numa situação dessa, mas agora não vamos generalizar, não vamos colocar todos os médicos na mesma vala, como aqui a gente sofre muito quando colocam todos os políticos na mesma vala. Mas está na hora de acabar com essa imunidade dos médicos. O médico tem que começar a ser julgado e ser punido por negligência, sim. Quando que vocês viram um médico no Brasil ser preso, ser detido ou ser processado por algum crime que fez? Nada acontece, eles não são deuses que decidem quando a pessoa vai morrer ou vai viver. Tem que começar a ser punido com crime doloso. Negligência é crime doloso, é crime com a intenção de matar. Quando você sabe que uma pessoa corre um risco, você é negligente, seja por qualquer um fator. Não vamos colocar todos na mesma vala. Mas a impunidade dos médicos do Brasil é muito grande, pois todos os dias a gente vê notícia de negligência médica entre crianças, adolescentes, adultos e idosos que entram a óbito por negligência médica. E isso tem que acabar. Tem que começar a pôr esses médicos no lugar deles, que é atrás das grades. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, vereador Bruno. Vereador Jair Júnior. Boa noite a todos os membros da mesa, povo que persiste em plenário. Bom, o nosso pronunciamento da noite de hoje é um questionamento, também a respeito desse caso que a gente está falando, se houve, a gente quer uma explicação para ver se houve algum fato, uma negligência, provavelmente vai ser explicado, mas a gente quer saber também para que outros casos não venham a ocorrer, porque a gente recorrentemente... As pessoas acabam nos ligando, acabam nos contatando de que há muita demora de atendimento no hospital infantil. Muito mais, inclusive, que no pronto atendimento. Que no pronto atendimento Tito Bianchini, que a reclamação é grande, mas no hospital infantil a reclamação é maior ainda. A gente sabe que é uma entidade filantrópica, mais que a prefeitura subsidia, e a gente quer saber se o que falta. Falta recurso, a prefeitura teria que repassar mais recurso? Falta profissional, médico? O que poderia o município fazer para corrigir isso? Principalmente em relação à demora do atendimento. Essa é a principal reclamação e, é claro, quando tem demora de atendimento é porque tem o profissional que está trabalhando lá está sobrecarregado. E se ele está sobrecarregado, daqui a pouco vai acabar errando. São humanos. E a gente compreende isso, apesar de que não poderia errar, porque está sendo lidado com vidas. Então, são vidas que estão indo e que não voltam mais. Mas a gente quer que pelo menos seja corrigido para que isso não volte a acontecer. E principalmente, a gente quer saber o que o município pode fazer para que isso seja corrigido. Obrigado. Obrigado, vereador Jair Júnior. Vereador João Maria Chagas. Senhor presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência, eu cumprimento todos da mesa. Eu quero só deixar, é uma coisa que a gente sabe que uma fatalidade dessa, que acontece que ninguém quer perder alguém da família. Às vezes a gente até sente mal,
Mas acho que o hospital, a direção do hospital tem que achar um meio, o que houve, o que pode ser, foi uma negligência, o que houve lá dentro do hospital. Porque não podemos, igual o Bruno disse, colocar todo numa vala só. Essa demora do hospital, doutor Pablo, que acontece lá, é irreversível. Acho que esse negócio de ficha amarela, azul, preta, sei lá como é que fazem, a maneira de se agilizar, né, na primeira, porque a criança, na mesma hora tem alguma coisa, não tem mais nada. Criança é assim. Mas eu quero dar parabéns ao Hospital Infantil pelo trabalho que vocês fazem lá dentro do hospital. Nós temos o doutor Federico, é uma pessoa que ele cuidou de todos os meus filhos lá no Hospital Infantil. Então, quando eu precisei do Hospital Infantil, todos ele cuidou. Ele tem uma luz que ilumina as pessoas lá dentro do hospital e dá luz para aqueles que precisam. Então, outros médicos também tem lá, então viu o doutor Cuco, aquelas pessoas que trabalhavam dentro do hospital. E eu morava do lado do hospital, eu sei como é que se processa lá dentro. Eu quero dizer, foi uma fatalidade, foi, porque ninguém quer perder um filho, deixar alguém. E essa menina também de 17 anos, nós precisamos também saber o que foi, o que houve, o que não houve e por que faleceu. Primeiro uma explicação, doutor Wilson, para sabermos o que está acontecendo, por que essa demora dentro do hospital infantil que possa ter o atendimento. Obrigado. Obrigado, vereador Chagas. Então, passamos a palavra ao doutor Federico. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Quero agradecer as palavras elogiosas que me foram referidas pelo nobre vereador. Acho que não as mereço, porém, agradeço a sua gentileza e o carinho com relação à minha pessoa. Como também agradeço os elogios citados à nossa instituição, que o ano que passou completou 50 anos de atividade. Nós completamos agora 51 anos esse ano de atividade. O nosso hospital, ele tem um caráter, como foi dito aqui, filantrópico. Nós temos ali uma diretoria formada por abnegadas pessoas que trabalham voluntariamente, né? Hoje, casualmente, o presidente da instituição é um médico, ele é pediatra, né? Que sou eu, e não sou o presidente, estou presidente, né? E ali nós estamos desenvolvendo uma atividade e convido a todos os vereadores aqui presentes, senhor presidente, a nos visitar. O hospital está virando um verdadeiro canteiro de obras, né? Mas isso não resolve nada, como não vai resolver o problema dessa criança querida, que nesse momento aproveito a oportunidade para me solidarizar, né? Não podemos agora resolver o problema mais dessa criança, porque, como foi dito aqui, ela não volta, né? Certamente passou para a pátria espiritual, mas nós estamos ao lado da família, né? A qual... depois, se for possível... Só... Obrigado. A sua filha está internada no Hospital Seara do Bem? A mãe do menino. A mãe do menino não... A mãe do menino. Tá, ele está falando desse menino, né? Ele é o avô e o tio. Ah, ele é o avô e o tio. A menina que ele fala é a mãe do menino. Sei. Tá. Correto, né?
Certo, querido, assim, ó, então vamos lá, né? O hospital infantil, tá? Ele dispõe daquela área que ali está no pronto atendimento, aquela área do pronto atendimento, né? Nós não temos a gerência da parte do pronto atendimento do Seara do Bem, tá? Ela é relativa, tá, à Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde, caro amigo, tá? Ela contrata os médicos para atender ali no Hospital Infantil Seara do Bem. Então, nós, enquanto diretoria do Seara do Bem, no momento que esse menino foi internado no Seara do Bem, imediatamente foi acionado o anestesista, o cirurgião ortopedista, foi acionado a terapia intensiva, né? A emergência, foi dado toda assistência. O caso do menino era bastante grave, né? Vou pedir, a gente entende a situação, mas só esperemos, eu entendo, Vossa Excelência, e até perguntei para a moça que nos conduz aqui, se eu poderia depois dar a palavra para Vossa Excelência, mas como não foi aprovado, eu gostaria que o senhor esperasse a explicação deles. A gente sabe, eu também estou sentindo o que vocês estão passando, a gente não sente o que vocês estão passando, mas a gente tem uma ideia da situação. Eu peço que vocês deixem ele esclarecer, depois nós conversemos, nós sentemos ali atrás, para nós conversar com vocês, que não vai trazer de volta, mas eu entendo todo o sentimento à família. A parte técnica, tá, do atendimento dessa criança, pós o internamento no Hospital Infantil Seara do Bem, nós temos aqui presente o nosso diretor técnico, o Dr. Pablo Quiniz, que poderá fazer esclarecimento melhor, porque nós, enquanto presidente da instituição, amigos, né, nós não temos assim, nós não fizemos o atendimento, O Hospital Infantil, há dias que atende mais de 200 crianças por dia ali, mas não é o Hospital Infantil, é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. O atendimento ali atende toda, não é só a cidade de Lages, atende Otacílio, todas as crianças da micro-região, tá, são atendidas naquele hospital. Há dias que são 200 crianças que são atendidas. Até onde me consta, né, esse menino, todas as vezes que foi lá, as 3 vezes, né, ele foi atendido. Se ele foi atendido adequadamente ou não, aí já é uma questão técnica, tá? É uma questão técnica que eu não posso, eu sou presidente da instituição, casualmente eu sou médico, mas eu não posso saber, né, tecnicamente, se ele foi bem atendido, ou mal atendido, ou não foi atendido adequadamente, né? Existem as nossas instituições legais, né? Está lá os prontuários, está lá que podem ser olhados, revisados, a família pode solicitar, né? E inclusive, levantar todos os dados relativos não só ao pronto atendimento, que não nos pertence à Secretaria Municipal de Saúde, como também do Hospital Infantil, tá? Então, nesse aspecto, tá, o Hospital Infantil está aberto para receber, né? Eu, como presidente da instituição, nós temos psicólogo, nós temos assistente social, né? Esse menino, o atendimento técnico que ele tinha que receber pós o internamento, ele recebeu adequadamente, né? Era um caso grave, né? Infelizmente, a gente lastima também, né? E eu não sei, mas eu acho que o nosso diretor técnico talvez queira prestar algumas palavras com relação ao atendimento pós-internado, já que o atendimento lá no pronto-socorro, propriamente dito, né? Lá nós não temos ingerência sobre aquele atendimento, né? Certo? Então, o que a gente entendeu até agora é que não foi a hora que ele chegou lá mal, deram todos os mandamentos. O que se refere é que ele foi 3 vezes, e não fizeram um exame mais detalhado e mandaram para casa. O que aconteceu, o que estão relatando seria isso. Eu estou vendo o regimento interno,
para ver se é possível eles dar o depoimento. Mas enquanto isso não chega a resposta para mim, consultei o jurídico da casa, a gente pede então ao doutor Pablo para esclarecer, e se a casa autorizar, vocês vêm fazer esse depoimento aqui. Foi mais ou menos o que eu entendi. 3 vezes, doutor, que eles estiveram lá e não tomaram a providência cabide de tomar. Mas isso a gente vai ver o doutor Pablo, então, com a palavra. Boa noite. Queria agradecer as palavras do doutor Luiz Marinho, que é amigo de longa data. E, com certeza, o que a gente vai falar aqui hoje não vai deixar a família, né, não vai tirar a dor da família. Depois que ocorre um óbito, ver o caso de trás para frente é complicado, né? Então, a gente queria estar junto em cada atendimento que o paciente teve naquele hospital, no nosso hospital, mas infelizmente não tem como fazer isso. E com certeza todos que atenderam tentaram fazer o melhor. Infelizmente nem sempre é o que acontece. Mas e vai acontecer outros casos, não são só esses, mas para melhorar a situação, algumas coisas podem ser feitas. Então o vereador Jair perguntou o que podia ser melhorado. Uma das coisas que a gente vai dar, que a gente pode falar para vocês aqui, é assim, em torno de 90% que é atendido no hospital infantil podia ter sido atendido no posto de saúde. Então, assim, o hospital infantil ele atende muitas crianças que não eram para estar lá. Infelizmente, as nossas unidades de saúde elas estão desequipadas com, principalmente médico, né? Tem 18 unidades de saúde sem médico. Então, isso aí dá uma sobrecarga muito grande. A gente teve semana passada uma reunião, o Éder não está aqui na cidade hoje, mas a Beatriz também estava junto. Uma das ideias é colocar um 4º médico, mas também não vai resolver o problema, vai ser temporariamente. Já são 3 médicos. Quando eu comecei a trabalhar aqui uns 15 anos atrás, a gente tinha um médico na emergência, eu inclusive trabalhei durante 4 anos lá na emergência, e tinha mais um médico na UTI. Hoje, no mínimo, deve ter uns 10 a 15 médicos nesse momento no hospital infantil trabalhando, e com certeza muito, porque está muito complicada a situação, o volume de paciente aumentou muito, a população empobreceu, e a demanda de trabalho está grande. Mas com certeza, em cada caso é tentado fazer o melhor com esse paciente. Como o Frederico falou, claro, na situação que ele chegou na 3ª vez, pode ser que esteja um pouco grave, mas a equipe não teve assim, a equipe está transtornada. O ortopedista que atendeu, eu falei com ele essa semana, ele está bem chateado com o caso. O anestesista, está toda a equipe, a enfermagem. Só que eu, inclusive, quarta-feira de manhã, fui na UTI dar uma olhada, eu até achei que o paciente não ia falecer, porque era um paciente bem forte, um gurizão bem grandão, mas infelizmente na noite, a colega que estava também assim, ela passou uma noite terrível com o Luan, e infelizmente ele faleceu. Assim, não tem como olhar no prontuário e ver o que a gente podia fazer de melhor, isso tem, mas assim, é difícil falar agora, então assim, é complicado. O hospital ele está em constante crescimento, inclusive em Lages. Eu posso falar aqui de antemão que eu acredito que seja só o hospital infantil que tem os alvarás sanitários para operar nesse momento. A gente acabou de ganhar o certificado do CRM, então foi difícil conseguir, mas hoje em dia a gente está em dia também com o CRM. Então a parte técnica, ontem a gente recebeu um respirador que a direção comprou, R$90 mil, está lá funcionando com o paciente, está na UTI. E todo o esforço está sendo feito para melhorar as condições técnicas para a gente poder atender bem a nossa população. Os casos, quando acontece uma fatalidade, a explicação infelizmente não se tem, né, porque a criança não vai voltar mais, mas com certeza a gente pode andar em algumas linhas e melhorar algumas coisas, né? Como eu falei, diminuindo a demanda, quem sabe o colega vai ter mais tempo para dar mais assistência ao paciente. Só que é um trabalho árduo, né? Um trabalho que não é em uma reunião que a gente vai conseguir resolver, mas a gente também está aberto lá para discussões, né? Então, discutindo, a gente consegue chegar numa conclusão e, quem sabe, né, a melhora do atendimento, que é o objetivo final. Obrigado. Então, só relatando,
como foi um pedido de informação, poderia, a população pode cumprir. Então eu quero ver se algum de vocês querem se pronunciar, fazer um relato. A gente deixa à disposição aqui para... Vamos dar 3 minutos para o senhor se pronunciar. Eu não vou me alongar muito, eu quero agradecer o Lucas Neves e agradecer a todos vocês aí por ter nos recebido. Só que assim, ó, eu trabalhei a vida inteira em construção civil, eu acho assim que quando eu faço uma parede torta, eu como pedreiro, é fácil de reparar. Eu desmancho, faço de novo. Agora um médico não pode errar. Vida não tem de volta. A minha revolta é isso. E o meu neto foi, como vocês estão dizendo que atenderam, na segunda vez que foi levado o guri lá, ele não deram nenhum copo d'água para o guri, mandaram de volta. Eu fico assim indignado, um hospital que nem ali. Se o meu neto, se eu tiver mais um neto, eu vou ter que pedir para ele que não se quebre antes da quarta-feira. Quinta, sexta, sábado, domingo, ele tem que brincar, não pode se machucar, porque no hospital não tem ortopedista. Hospital infantil. Daí, quarta-feira ele pode, que daí de certo o ortopedista vai atender o meu neto. Essa é a minha indignação, não tem ortopedista na hora e não for analisado. Porque muitos jogadores de futebol que eu vejo quebrar a perna e vão lá, os caras curam. Agora, o guri com uma simples fratura num joelho foi diagnosticado e vocês não deram jeito. O hospital não deu jeito. Daí, quando chega na hora, daí um monte de gente em cima do meu neto. A minha indignação foi essa. Mas a segunda vez, doutor, ninguém deu nenhum copo d'água para o guri. Simplesmente mandaram para casa o guri para tomar analgésico. E aguardar que quarta-feira o ortopedista ia atender o guri. Isso eu tenho prova, tem ali, nós temos todo dia, é o primeiro dia que foi atendido, com 39,5 de febre, o guri mandaram para casa com a perna enfaixada, que ele não aguentou, foi obrigado a tirar a faixa da perna, de dor. Daí, o meu filho levou o guri com farta de ar e dor no peito, e mandaram o guri para casa. Obrigado. Obrigado. Eu quero colocar aqui também os doutores, que, como já foi citado aqui, o vereador é o para-choque da população, quando os órgãos públicos, a prefeitura. Eu sempre falo aqui, em todas as profissões, nós temos ótimos profissionais e péssimos profissionais. Como foi colocado aqui, eu venho a tempo, fui chamado uma vez de leviano por um diretor do hospital, porque um médico de dentro do hospital me colocou que a infecção, onde um colega nosso, infelizmente, também fez uma cirurgia de joelho, pegou uma bactéria no hospital e morreu. 34 anos, morreu. O médico Coruja colocou outro dia no rádio, um tempo atrás, que toda profissão que se inicia jamais vai ter a experiência de um médico que já está ali há 5, a 6 anos. Não se pode deixar hoje médico recém-formado atender, como no pronto atendimento, que eu vim trazer uma senhora do bairro São Miguel, tinha um médico recém-formado, que não sabia nem que remédio ele ia dar para a senhora. Então, toda profissão, quando se inicia, ela tem que ter experiência, tem que ter um profissional mais experiente do lado para auxiliar, né? Então, infelizmente, a gente vê, Maurício Batalha, espero e estou acompanhando a CPI que vocês estão trabalhando, que se leve mais sério. Leve mais sério, vereador Gerson, a vida do ser humano. Não temos aqui colocando culpa em ninguém, doutor Pablo. É o relato que nós recebemos todos os dias. A reclamação do mau atendimento, não são todos. Não são todos. Tem pessoas que vestem a camisa, doutor, e vai à busca, faz exame,
Nós temos vários relatos de pessoas que foram mandadas embora. A minha filha é enfermeira há 16 anos. Quando ela foi trabalhar no hospital Pronto Atendimento, ela pediu para sair dali porque viu umas situações que não agradou ela. Mas o hospital infantil faz de tudo. Outro dia a gente encontrou o Dr. Federico em Brasília, correndo atrás de recurso para o hospital infantil. Mas o que a gente não pode acontecer, o que aconteceu com esse menino, que foi 3 vezes, na terceira vez não voltou mais. Então, tem que se investigar, tem que se ver, tem que tirar. Na dúvida, são vidas. Na dúvida, faz exame. Então, eu espero que não temos aqui correndo atrás de culpado, e a gente sabe do trabalho do hospital infantil, sabe também do PA, mas nós temos que cobrar. E aquilo que foi falado aqui, até hoje não se viu um médico culpado responder na justiça. Vereador Maurício Batalha. Presidente, boa noite. Quero me solidarizar à família, né, nossos sentimentos, nosso abraço, que nesse momento podemos fazer diante da situação, né, que isso recupere logo, né, a família, a mãe do menino, o senhor aí como tio, como avô. Eleve nossa solidariedade, nosso abraço, que é o que nós podemos nesse momento dar para vocês. Quero aqui dizer o meu testemunho do Dr. Frederico, um excelente médico, excelente profissional, atendeu meus filhos já algumas vezes, comprometido, doutor, como médico e como voluntário. Eu sou testemunha disso. Dr. Pablo, de forma idêntica, conheço, cirurgião, de poucos cirurgiões pediátricos que eu conheço, fez cirurgia no meu filho já também, 100%, doutor Luiz. E sua esposa, a gente sabe também o trabalho que desenvolve, excelentes profissionais. Dr. Wilson, poderia ficar horas aqui falando, abnegado, é um cidadão que se doa para o hospital 150%, 200%, a gente sabe o trabalho que vocês desenvolvem. E não estou jogando confete em vocês, eu estou falando a realidade. Nós podemos ter, doutores, 50 médicos no plantão. Se não tiver um comprometido, um com responsabilidade, um com humanização e atendimento, presidente Ivone, não será de forma adequada. Nós temos dito aqui na CPI, vereador Gerson, para todos os servidores que têm vindo aqui dar seus depoimentos, seus testemunhos, levem para a equipe de vocês no pronto atendimento, Beatriz, que um mau atendimento, como nós ouvimos aqui na CPI, que era frescura, aqueles faniquites que estava dando na jovem, e que foi para casa, e que eram convulsões. Isso foi o relato, não estou afirmando porque eu não estava presente, doutor Frederico. Poderia ter sido melhor verificado, melhor analisado. Porque o cidadão que muitas vezes cobra do político, cobra do outro profissional, não está comprometido com a sua atividade. E quem está lá na porta da emergência, não pode estar lá só pelo dinheiro. Porque a emergência paga bem, a gente sabe, vereador Vone. Remunera razoavelmente bem o profissional. Os profissionais, como o Coruja falou, e eu sou advogado, mas há muito tempo militando com a deputada Carmen, com o Coruja na área da saúde, a emergência tinha que estar os médicos como cirurgiões mais experientes na porta das emergências. Não dá para você ter 3 recém-formados recebendo pacientes numa emergência. Claro que nós precisamos ter um médico jovem junto com um mais experiente, para que ele também se torne experiente. Agora, o que eu digo é o seguinte, é a falta de comprometimento. É a falta, e eu digo para quem trabalha comigo no serviço público, doutor Frederico, quando está chegando alguém, imagine, sendo um idoso, seus pais, seus avós, chegando criança, imagine que são seus filhos, seus sobrinhos, chegando umas pessoas que são seus irmãos. Porque muitas pessoas, doutores, vinham para mim, vereador Lucas,
e reclamavam lá na saúde, eu fui mal atendido no RH pelo servidor lá, vereador Gerson. Só que o servidor do RH, quando chegava no pronto-socorro na unidade de saúde, reclamava que o colega dele atendia mal na unidade de saúde. Não tinha comprometimento, não adianta. Na saúde, quem não tem comprometimento, quem não quer atender, quem não quer descobrir, e saúde não tem horário. Saúde não existe horário. Eu já vi médicos que o plantão termina às 19 horas, ele com o paciente ali, ele que está louco para ir embora. E não são todos, como nós não podemos jogar todos na vala comum, como a gente está dizendo aqui, vereador Luiz. O médico passa o plantão e vai embora. Ele não pode ficar 15, 20 minutos terminando aquele atendimento em alguns momentos. Não todos, alguns. E de repente este algum é o que denigra a imagem de toda uma instituição que está aí há quantos anos. É um trabalho sério, e reforçando, eu conheço o trabalho dos senhores, a gente acompanha a luta por recursos, pelo atendimento. Onde que está o município, que é o gestor disso? Onde que está o município, que é o gestor da emergência? Eu tenho cobrado isso, vocês sabem desde o início. O gestor da saúde tem que ser gestor 24 horas. Ele não pode ter uma segunda atividade, ele tem que se doar. Ou não pode ser gestor da saúde. Me desculpem, não quero fazer aqui juízo de valor de ninguém. A rotatividade dos médicos, a gente sabe que nas emergências, tanto do pronto atendimento quanto do hospital infantil, é grande, porque ele entra lá, faz a sua remuneração, vai fazer a sua especialização, porque ele está no direito dele. Agora, a gente tem que achar a solução para isso. Tem que ter nos plantões do hospital infantil X números com experiência, X médicos com experiência. No pronto atendimento, a mesma coisa, vereador Vone. Qual é a solução? Tem que ser debatida, discutida. Não pode um menino com uma fratura ser mandado para casa. Não pode uma menina tendo convulsão ser mandada para casa. Não pode, e me desculpe aqui, mesmo sendo explicado, eu não posso concordar, uma pessoa ser tratada com pneumonia e 2 dias depois vai para o hospital e tem um AVC. Tinha um professor meu de direito que dizia que era um erro crasso no direito. Ele vinha e dizia assim, isto no direito é um erro crasso. E nós estamos vendo uma sequência de erros crassos. Será que a academia, a universidade que está falhando, doutor Frederico? Será que estão saindo profissionais mal formados? E o senhor é o avô, e aqui diz, o senhor é pedreiro, derruba a parede, resolve. A gente sabe que tem alguns casos que a Organização Mundial de Saúde define, que podem ter equívocos, agora tem alguns que não dá. A gente acompanhou na CPI aqui, senhores vereadores, a gente deu direito de defesa, como determina a própria Constituição, para vir aqui, mas a gente verifica que fica aquele negócio de empurra para um, empurra para o outro, não pode acontecer, não pode acontecer, não, isso dá para acontecer. Acho que o cidadão tem que vir aqui, assumir, errei, vou me policiar mais, vou cuidar mais para dar o diagnóstico. Existem diagnósticos parecidos para doenças diferentes, claro, a gente sabe disso. Agora não dá para alguns que a gente tem acompanhado. Espero que esses episódios aí alertem os profissionais da medicina para terem mais cuidado nos diagnósticos. Nós não podemos tratar as emergências como uma produção em série, como a Revolução Industrial fez com a indústria. O vereador Gerson, vereador, eu não lembrava o tema, me auxiliaram, obrigado. A emergência não é uma produção em série. E a gente sabe a dificuldade dos profissionais também. O número de pacientes que chegam lá. Acho que o município, que é o responsável pela emergência, tem que assumir e dizer, precisa mais profissional, precisamos sentar para reorganizar o serviço, precisa mais espaço. E quero aqui mais uma vez, os senhores aqui, o meu reconhecimento pelo trabalho que os senhores prestam no hospital infantil. Nós não podemos, vereador Rony, jogar o hospital infantil, Seara do Bem, que é uma instituição lagiana, que é uma marca lagiana, vereador Luiz. Como nós temos aqui algumas marcas, que tem
no geral, um bom atendimento à população infantil, de criança, por 1 ou 2 profissionais aí, sem comprometimento de estarem lá atendendo. Não quero aqui fazer juízo de que foi culpa do profissional, não, até porque isso aí deve ser apurado, mas quem não tem a essência desse atendimento, até que em alguns momentos voluntários, já disse algumas vezes aqui, tem aquele jargão do filme lá do Rio de Janeiro, pede para sair. Tem gente que não tem dom para isso. Ele é um bom profissional numa área, mas não na outra. Pede para sair. É isso que nós temos que tomar cuidado. Não dá para quem não quer estar lá comprometido, com responsabilidade, com humanização. Está lá. Não estou fazendo juízo de valor de médico nenhum, até porque a gente não conhece o caso em concreto. Como o doutor Frederico bem falou, o doutor Pablo bem falou. Mas a gente tem que começar a ter mais cuidado e começar a assumir as responsabilidades. Porque o Brasil não vai mudar a hora que os políticos mudarem. Não é só os políticos que têm que mudar. É o povo que tem que mudar. Até aqui estava o Carlos Magno uma vez falando do trânsito, porque o trânsito não muda. O trânsito não muda, quem muda sou eu que dirijo. O trânsito está ali, está a rua, está a sinaleira. Então não melhora o trânsito se a gente não mudar, não melhora as instituições se as pessoas não se comprometerem e quiserem que elas melhorem. Só isso, mais uma vez me solidarizo com a família e aqui venho dar o meu aval para os profissionais que estão nessa mesa hoje. Conheço a Beatriz, o trabalho que está fazendo e já fez, doutor Frederico, voluntário, doutor Wilson aí, aqui numa noite fria, como voluntário, a gente sabe, doutor, o senhor está aqui conosco, isso aí demonstra o zelo que tem pela instituição da Câmara de Vereadores, o doutor Pablo também é um excelente profissional. Infelizmente, de repente por um erro médico, não vou dizer aqui, o vereador Bruno citou a questão do dolo, não vou dizer que ninguém faz assim, eu até entendi a sua posição, vereador, entendi, mas ninguém faz de propósito que alguém vá a óbito, Mas as pessoas têm que começar a ter mais zelo, mais cuidado, mais perícia naquilo que se propõe a fazer. E daí nós vamos mudar o Brasil. É o político, é o advogado, é o médico, é o dentista, é o empresário. Obrigado, desculpa ter me alongado, presidente, mas eu acho que a gente tinha que... Obrigado, vereador Maurício Batalha. Então, passamos a palavra à dona Beatriz. Boa noite, presidente, a todos os componentes da mesa, aos vereadores e a toda a população que nos assiste. Sentimos muito. Ninguém tem a pretensão de perder vidas. A secretária Odila hoje, quando me ligou e pediu para me representar a Secretaria Municipal de Saúde, me pediu para que nós fôssemos solidários e esclarecessem algumas situações pontuais com relação à emergência do Hospital Infantil Seara do Bem. Existe uma parceria muito forte hoje com o Hospital Infantil e não só a gestão atual, mas todas as gestões que passaram são eternamente gratas, doutor Frederico, a todo o envolvimento e o compromisso que vocês têm com as crianças da nossa região, não só Lages, da nossa região inteira. E, infelizmente, perdemos. Às vezes perdemos. O compromisso hoje que a gestão pode fazer com os senhores é tentar amenizar essa angústia e esse sofrimento da sua filha, da situação que, infelizmente, foi imposta, Então, se os senhores nos permitirem, amanhã vai uma equipe de psicólogos para que a gente consiga amenizar esse sofrimento, porque nenhuma mãe deseja perder um filho, nenhuma família deseja perder um ente querido. Então, trago o nosso abraço e nos coloco, em nome da secretária Odila, à disposição para auxiliar no que for possível, E aí, agora, a parte técnica que nós temos que deixar muito clara. Nós tivemos uma reunião na semana passada, o doutor Pablo até participou, junto com o Éder, no Hospital Infantil, e nós visualizamos a dificuldade hoje de um atendimento, tanto infantil quanto adulto. O adulto, nos próximos dias, a partir do dia 20 de julho, nós teremos na unidade pronto atendimento, ao lado da rodoviária, com o compromisso de tentar ainda mais qualificar o serviço e buscar uma assistência de qualidade. Com relação ao hospital infantil, nós sabemos que tem uma emergência lá, que atende um número muito maior do que o previsto, mas também tem uma proposta até dezembro o serviço da parte de crianças e adolescentes
ser dentro da UPA, né? Mas existem algumas adequações e qualificações da equipe para que a gente consiga fazer isso. O que nós observamos hoje, né? A vivência do hospital infantil é que a demanda de uma unidade básica de saúde não está indo para o bairro, ela está indo para o hospital infantil, ela está indo para o pronto atendimento. A nossa dificuldade hoje, bem falado a todos, eu vou aproveitar um apanhado de cada um dos doutores que muito bem falaram aqui e também dos vereadores que relataram algumas situações. Nós temos uma dificuldade hoje de médicos, uma rotatividade muito grande de médicos e o compromisso de cada um. Mas isso é ética, é perfil de cada um. Indiferente se é um médico, se é um pedreiro, seja o que for, fisioterapeuta como eu sou, se nós não temos um compromisso de fazer o que a gente se propõe, infelizmente será ruim, né? Então, hoje o que a gente vivencia com relação à saúde pública, com relação à equipe médica, é que são médicos, alguns muito esforçados, outros nem tanto, alguns extremamente profissionais e comprometidos, outros nem tanto, e aí nós estamos mesclando. Nós já conseguimos visualizar alguns profissionais que têm que trabalhar em conjunto com outros que têm uma visão diferenciada. E nós temos um compromisso, eu assumi há poucos dias, né, o pronto atendimento, estarei nos próximos dias, meses, empenhada para que a gente faça o melhor pela saúde da nossa região, mas o que nós estamos tentando fazer é uma educação continuada, para que os médicos, enfermeiros, a equipe multiprofissional entenda que hoje nós não trabalhamos com números, nós trabalhamos com vidas. Então, nós não podemos perder tempo com números. E a gente só vai conseguir dar uma qualidade no nosso serviço se as crianças e os adultos de um atendimento simples forem para uma unidade básica de saúde do seu bairro e o que for emergência e urgência forem para as referências, no caso, o hospital infantil, até que a UPA assista esse paciente, e para a UPA, até que a gente consiga regularizar essa situação. Então, nós estamos empenhados, nós já sabemos das dificuldades, nós levantamos algumas situações, e essa CPI, que quando eu entrei, ela já estava em andamento, quando eu entrei no pronto atendimento, ela vem enriquecer o nosso serviço. Porque a partir do momento que a gente levanta um diagnóstico dos problemas, a gente consegue buscar as soluções. Então, mais uma vez, em nome da secretária Odila, estamos à disposição e deixar muito claro que queremos uma saúde de qualidade e não gostamos de perder ninguém. Nós estamos aqui para salvar vidas, e não para o contrário. Muito obrigada. Obrigado. Eu recebi agora uma mensagem. A minha família, meu irmão, é uma menina de 7 anos, desmaiou, vinha desmaiando frequentemente, e semana retrasada desmaiou e vomitou. Procuraram, foram no hospital infantil, foram atendidas, lá atenderam bem ela lá, e ela foi encaminhada para um especialista, onde fizeram uma ressonância e apareceu um cisto na cabeça. Levaram para uma médica cirurgiã, não vou citar nome, a médica queria operar imediatamente. A outra médica, a minha cunhada, não sabia o que fazer. Voltou na médica que é da família, que cuida do primeiro filho dela, e ela disse, não vai operar. Encaminhou em Florianópolis, a consulta era para o dia 20. Quinta-feira, a médica ligou, fizeram um encaixe, e ela foi imediatamente para lá. E com o meu irmão, foi, Beatriz, 2 vezes no hospital, estava infartando. Uns diziam que estava infartando, o outro médico que não era. Foi para a emergência do hospital, liberaram ele. E ele, no outro dia, ele recebeu essa notícia que a filha dele teria que ser operada da cabeça. Ele quase se foi. Chegou em Florianópolis, o que aconteceu? A médica que atendeu ela chamou essa médica de lá, queria fazer cirurgia de louca. Que tem tratamento, sim. Daí eu pergunto, em quem acreditar? Em quem acreditar? O meu irmão amanhã de manhã, vereador Gerson, vai para a cirurgia, vai fazer um cateterismo. Então, tem hora que você não sabe o que faz, os pais não sabem o que faz. Um diz uma coisa, o outro diz outra.
A gente sabe, doutor Frederico, doutor, o esforço de vocês, o que foi colocado. Quero dar os parabéns à CPI da Saúde, quero dar os parabéns à Comissão de Saúde, que levantou e está investigando para que os atendimentos sejam melhor, que nós estamos aqui lidando com madeira, com carro, mas sim com vida, que muitas vezes o pai não sabe o que fazer. Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra. Nós sabemos de todos os esforços, agora nós estamos lidando com vida. Eu quero dar a palavra então ao vereador Gerson, para depois a gente encerrar. Quer falar, vereador Lucas? Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência. Em nome da Beatriz, cumprimento toda a mesa. Faço cumprimento especial à família do Luan, que estão aqui presentes, o avô e o tio. Não faço ideia do sentimento de vocês, de verdade. Não faço ideia e de fato, não gostaria nunca de fazer a ideia. A vida segue um rumo e que, naturalmente, os pais, os filhos enterram os pais, não os pais enterram os filhos, de jeito nenhum. Então, me solidarizo com a família e sinto muito, de verdade mesmo, por ter acontecido essa fatalidade com vocês. Senhor presidente, eu tive algumas experiências com o hospital infantil, e aqui eu preciso fazer esse relato também. Tive algumas experiências, porque acredito também no hospital infantil. Tive algumas experiências com os meus filhos todos, e algumas situações foram graves, e lá, graças a Deus e aos médicos, foi resolvido, Beatriz. Então, eu queria deixar essa minha declaração aqui, doutor Frederico, doutor Pablo, porque, de fato, às vezes que precisei, fui bem atendido lá no hospital infantil. Mas também gostaria, Beatriz, que a gente saísse daqui, vereador Lucas, com, como posso dizer, vou citar alguns exemplos. Nós somos cobrados pela população, e se aqui a gente faz alguma coisa errada, o Ministério Público nos chama, a gente vai lá, responde. Qualquer outra profissão tem os órgãos de cobrança de fiscalizações, doutor Pablo. Então, de fato, eu entendo que a família precisa dessa resposta, doutor Frederico. Independente de se foi erro, se não foi, eu não vou fazer juízo de ninguém aqui, mas a gente tem na cabeça que o médico não pode errar. A gente tem, o ser humano tem, todos nós temos aqui que o médico não pode errar, mas a gente tem que entender que é um ser humano, que às vezes pode acontecer um erro, infelizmente pode acontecer um erro. Mas, como a gente também é cobrado, se existe algum mecanismo, doutor Frederico, doutor Pablo, Beatriz, que se existe algum mecanismo, pelo menos para investigar, para saber o que aconteceu, para ter esse relato, para, não sei se vai andar para frente, se não vai, mas enfim, para a família também entender o que aconteceu. Foi no primeiro dia, aconteceu isso, foi no segundo, aconteceu isso, teve isso, teve isso. É claro que nós não podemos voltar no tempo e tomar decisões, né? Entendo isso também, que o médico na hora não ia, pode ter tomado uma decisão certa, uma decisão, a gente não tem como julgar isso, e também ninguém quer julgar isso, ninguém quer fazer isso. Mas que a gente, pelo menos, tenha alguma resposta disso, né, Beatriz? Já foi dito que vocês vão melhorar esse sistema, a gente sabe que ele, em alguns procedimentos ali, ele é demorado, o atendimento, tem algumas coisas que podem ser realmente melhoradas, e a Beatriz conhece muito bem do sistema, todos vocês conhecem bem do sistema, fazem isso de coração, e acredito mesmo que fazem de coração, porque a saúde, até estava comentando com o vereador Lucas, as pessoas que trabalham em saúde, a gente precisa realmente ter uma admiração, porque é difícil, porque você lidar com uma situação dessa é extremamente difícil. Você lida com a vida e com a morte, né? Então é difícil. Eu não teria capacidade nenhuma, nem de forma alguma. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que se existe algum mecanismo, e que esse mecanismo seja acionado, não sei, pelo hospital, pela parte técnica, pela secretaria municipal, para que seja averiguado, para que de fato a gente saia daqui dizendo aconteceu isso,
ponto final. Teve um erro, não teve um erro, aconteceu isso, foi... mas que a gente saia com isso claro, né? Porque a gente saia com isso claro. Até para que, vereador Maurício, os profissionais, como a Beatriz mesmo falou, os profissionais da área, os médicos que trabalham diariamente com isso, como você mesmo falou, tem uns que são extremamente dedicados, outros não tanto, mas estão mesclando as equipes, para que esses que talvez não sejam tão dedicados e que possam pegar alguns casos, que já pensem que pode sim responder, que pode estar aqui um dia desse aqui respondendo, em qualquer outro lugar, respondendo por uma atitude que pode ter uma consulta, não sei, com outro médico, alguma outra coisa. Mas, de fato, eu acho que a importância e o que eu queria dizer era isso, que se existe algum mecanismo para que a gente possa ter, de fato, saber o que aconteceu, né, vereador Lucas? Até para um esclarecimento para a família. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Gerson. Então, vereador Lucas, para as considerações. Presidente, só para encerrar, eu acho que a resposta que o seu Francisco e que o Clodo, que estão aqui, querem, e a própria população, nada vai devolver a vida, como a gente falou. E nada vai superar a dor de um vô, de um tio, de uma mãe, né? E nenhuma indenização, nem um processo interno, nada disso vai amenizar a dor ou vai trazer de volta o Lua, né? Mas o que a família espera é que, pelo menos, seja aberto um processo interno de apuração. Não é para acusar ninguém, mas é para apurar a conduta de todos aqueles profissionais que atenderam o menino Luan. E que, ao fim, a família, pelo menos, tenha uma satisfação. Se a conduta foi certa, se não foi, mas que não seja esquecido que este caso... Dr. Frederico, Dr. Pablo, Dr. Wilson, Beatriz, que este caso não caia no esquecimento e que ele sirva de lição para todos os profissionais que atendem em porta de entrada de hospital, que atendem em emergência, que é necessário ter uma responsabilidade redobrada. Nós estamos falando de vidas. Eu acredito que nenhum médico sai de casa querendo errar. Mas pode acontecer. Mas a atenção tem que ser redobrada, que isso sirva de lição. E eu gostaria de ouvir dos senhores, diretores do hospital, a representante da Secretaria Municipal de Saúde, qual a medida que vai ser tomada, para que pelo menos o tio e o avô aqui levem alguma resposta para essa família que hoje está sofrendo a perda de um adolescente de 13 anos. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lucas. Então, o doutor Frederico, o doutor Pablo, que pode nos dizer... Qual o procedimento vai ser tomado? Oi. Então, assim... Aperta o botão. Isso. Aí. Oi. Então, assim, essa investigação, ou essa discussão do caso já começou já desde que ocorreu o óbito. Então, no hospital a gente tem a verificação do óbito, tem comissão de prontuários, comissão de óbito. Então o próprio CRM ele mantém esse contato com o hospital, tem comissão de ética. Então todos os casos que são mais difíceis, eles são discutidos, não só o do Luan, como todos os outros que aconteceram no hospital nesses anos. Tem reuniões semanais com toda a equipe, não só o médico, o enfermeiro. Então todo mundo que participou do atendimento com certeza vai ser discutido. Chegar a uma conclusão, claro, isso é difícil, mas vai se conversar sobre o caso e se tiver alguma complicação maior, é levado para o CRM, né? E aí a discussão vai cada vez crescendo mais, né? Mas, claro, nada vai, né, apaziguar, né, e acalmar a dor da família. Eu só quero mais uma vez, assim, me solidarizar, se é que isso é suficiente. Eu sei que por mais que a gente possa externar o nosso pesar, é muito difícil uma situação dessa, né? Agora, nós lá no Hospital Infantil, como o Dr. Pablo acabou de dizer, a gente tem toda essa verificação, cada óbito tem ali, a gente faz uma análise, né? E nós estamos lá à disposição da família, tá? E os prontuários pertencem à família, não nos pertence, que pode ser
verificado, olhado, a hora que quiserem. Eu quero dizer a vocês, aos vereadores, que nós recebemos esse convite no dia de ontem para estar aqui presente, e para nós hoje realmente foi um dia difícil, porque nós estamos com o nosso vice-presidente, com a sua irmã, em estádio assim final, e ele sai daqui, provavelmente já deve se dirigir a Joaçaba, ele não poderia nem estar aqui presente, mas assim, em solidariedade à causa do nobre companheiro, dos vereadores, eu o convidei para estar aqui presente. Eu mesmo estou me recuperando de um câncer de próstata, tá? Eu sei o quanto é difícil quando a gente precisa, quando o médico se coloca do outro lado, né? O companheiro me viu em Brasília, uma semana antes de ter sido operado, uma semana após ter sido operado, tá? Me dirigi porque precisávamos estar lá para trazer melhorias para o hospital infantil. E hoje eu passei parte do meu dia fazendo exames de controle da minha doença também, né? Que às noites eu tenho procurado me recolher um pouco ainda, né? Mas não poderia deixar de estar aqui presente, né? Num momento tão difícil quanto o tio e o avô do menino, né? Eu casualmente, o dia que esse menino foi operado no Seara do Bem, a gente viu o anestesista chegando e me contou do caso. O anestesista, vou atender o menino assim, estou preocupado, porque o pulmão do menino, ele está muito comprometido, o pulmão do menino, então uma anestesia certamente difícil. E no outro dia ainda vi o menino enorme, forte, né? E realmente vendo aquele menino, eu pensei assim, não, esse menino vai sair dessa, se Deus quiser, ele vai sair dessa. Ele estava num aparelho de respiração artificial, eu ainda fiz as minhas vibrações perto dele, assim, eu acho que ele consegue sair dessa, né? Mas infelizmente no mesmo dia ele faleceu e foi uma tristeza. Toda a equipe de enfermagem do hospital, né? Os médicos, né? Que lá trabalham, né? Então, eu quero dizer para vocês que, por mais que a gente fale desse caso e de outros casos que vão poder acontecer, tomara que não, né? Mas a dor é muito grande para todos nós também, né? Tem um colega aqui, vereador, que disse que o médico também é humano, a gente tem sentimento. Ninguém vai para lá para errar, com certeza não, né? Mas está lá os prontuários. Eu cheguei até a olhar parte dos prontuários, né? Olhei a radiografia do menino, não sei, não analisei tecnicamente, né? Mas assim, realmente o menino não morreu da fratura, né? Ele foi a óbito por complicações, né, de infecção, né, que teve naquele joelho onde ele foi comprometido. Ele morreu não do trauma propriamente dito, sim de infecção, né? Foi uma lástima, a gente não tem nem o que dizer, tá? É triste, eu mais uma vez eu estou do lado de vocês também, estou do lado dos vereadores, a gente quer o bem de Lages. Eu não sou lagiano, mas já me considero, tenho o título de cidadão lagiano conferido por essa casa, tá? Adotei Lages, como o doutor Pablo também adotou Lages, né? Eu, doutor Pablo, doutor Wilson, doutor Lages, né? A Beatriz já é lagiana, atendi quando nasci. A Beatriz, quando pequena, teve uma doença gravíssima, onde nós fomos o pediatra dela, e hoje ela está aqui. Para nós, a alegria do médico é ver. Eu atendi a Beatriz num quadro tão grave quanto desse menino. Hoje a Beatriz está aqui, né? Então a gente quer o bem de todos, a gente quer o bem da cidade. Por isso que eu fiz o máximo esforço de estar aqui hoje, né? Ainda me recuperando de uma doença também séria. O doutor Wilson, que tem que se deslocar daqui a pouco, que a irmã dele também está em estado final, né? Então, eu quero dizer a vocês que nós amamos o que fizemos,
Nós estamos lá no Hospital Infantil porque acreditamos naquela instituição. Há 40 anos eu trabalho lá naquele hospital e nós vamos, venha para junto de nós, venha, né? Não se arrependa daquele, do dinheiro que vocês estão contribuindo para aquele hospital. Por favor, não se arrependa. Se puder, até aumente o valor que vocês contribuem, tá? Mas vá lá junto de nós, né? Todas as terças-feiras de manhã, a nossa diretoria é uma diretoria voluntária, nós não recebemos nada, nenhum centavo para estar lá, nós não somos remunerados, né? Nós convidamos para vocês para ir lá, para estar junto de nós, vamos tentar melhorar junto. Se houve algum erro no atendimento desse menino, né, quem pode decidir é a parte técnica, né, a parte jurídica, né? O prontuário está lá à disposição, tá? Mas eu quero dizer para vocês que a gente é solidário com vocês, somos solidários a essa casa aqui, somos solidários, né, a essa cidade que sempre nos recebeu. Eu criei meus filhos aqui nessa cidade, sou lagiano, né, adotei essa cidade, né, por isso eu estou lá. Muito obrigado a todos, eu não sei se... Obrigado, Pablo. Eu recebi uma mensagem, aliás, 4 mensagens, não vou ler nenhuma, mas vou colocar. De um médico, não vou citar nome, que ele disse que se existe profissão unida é o médico. Ele que nem vou dizer o resto. O que eu quero pedir aqui a nossa querida amiga ali, e também o Hospital Infantil, o que um senhor colocou aqui, eu também já tinha falado nessa casa, se a pessoa tem o cadastro lá, se ela foi uma vez, Beatriz, foi 2 vezes, foi 3 vezes, algo está errado. Ninguém vai no hospital para ir. Que nós temos relatos de muitas pessoas, um que mandou agora aqui, que a filha dele já adolescente, já no pronto atendimento, foi 4 vezes, vereador Gerson. Tinha mandado para casa. Se foi mais que 2 vezes, tem algo errado. Ninguém vai no hospital passear. Vamos fazer um exame mais aprofundado? Vamos verificar, não sei se no cadastro, ali no pronto atendimento, quando faz a ficha, se a pessoa voltar, vereador Gerson, de volta lá, colocar observação. Pela 2ª vez, essa pessoa está aqui. É importante. Eu acho que não é difícil fazer um programa desse, doutor. Colocar, quando chegar essa pessoa retorna pela 2ª vez. Então, dá para tomar um pouquinho mais de atenção. Eu já lhe passo a palavra. Em relação a isso aí, porque muitas pessoas vão 1, 2, 3 vezes, algo está errado. Obrigado. Pode falar, Beatriz. Eu gostaria de esclarecer que dentro do pronto atendimento, da unidade do pronto atendimento, na UPA, no dia 20, nós estamos empenhados para que exista prontuário eletrônico. Os primeiros levantamentos que foram feitos, conforme me foi solicitado pelo prefeito, o que nós poderíamos fazer para melhorar e para agregar o serviço foi ter o prontuário eletrônico. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos visualizar se o seu João esteve na 2ª, depois da 3ª, depois na 4ª. A partir do momento que nós utilizamos de ferramentas como software que esteja presente constantemente dentro de um serviço, nós vamos ter números agregados a um CPF. Então, a partir do momento que o seu João foi na 2ª, quando ele retornou na 3ª, eu vou ter essa ferramenta de trabalho. É isso que nós precisamos. Então, estamos empenhados para que isso aconteça e certeza absoluta que nós vamos amenizar muitos prejuízos dessa população e desse paciente que foi e voltou por várias vezes. A nossa ideia é que nós tenhamos registros de quando o paciente esteve lá, de quando o paciente pegou o medicamento, qual medicamento e quem fez a medicação e o horário que saiu. Nós precisamos de dados. Então, a partir do momento que a gente tem esses números, a gente consegue ter mais segurança de trabalho e, consecutivamente, nós vamos atender e dar qualidade ao nosso paciente. Então, que Deus abençoe, que dê certo, porque tu vai ter que constar na tua tela do computador se a pessoa já teve mais, doutor Frederico, mais que 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, que algo está errado, que se faça um exame mais profundo, porque eu tenho certeza que vai diminuir muito essa incerteza de vocês e quanto da família. Então, agradeço ao vereador Lucas pela matéria, agradeço a presença do doutor Beatriz, do doutor Frederico, sei do seu esforço. A minha filha pequena, que está fazendo 8 anos, fez 8 anos
domingo, passou para o hospital, foi bem atendido no hospital. Não tem reclamação, assim, a gente tem a reclamação, doutor, da demora do atendimento, pessoas que ficam 4, 5 horas lá, e também que se seja, não sei de que forma, identificado as pessoas que retornam mais que 1 ou 2 vezes ao hospital, para que tomem uma providência, que seria mais ou menos a situação do Luan, que voltou 3 vezes lá. Obrigado a todos, e essa casa está à disposição para poder tentar ajudar e colaborar com o atendimento e o atendimento do hospital. Nós temos aqui as comissões de saúde que estão fazendo um ótimo trabalho. Essa CPI vai levantar e apontar alguns desvios de funções e compromisso com a população. Obrigado a todos.